Ok, pessoal? Então estamos de volta aqui para falar ainda dos sistemas de memórias. Então agora vamos falar, já sabemos os tipos das memórias que mais se utiliza, vamos falar aonde eu utilizo cada uma delas no meu CLP. Então a primeira delas que eu quero mencionar para vocês é a memória executiva, ou também conhecida como memória do programa monitor, né? O que é isso aqui, afinal de contas? Olha lá, é o responsável pelo funcionamento geral do CLP e pelo gerenciamento de todas as suas atividades. É o sistema operacional, pessoal. É o sistema operacional do nosso CLP, né? Não pode ser alterado pelo usuário, utiliza memórias do tipo PROM, olha lá, uma PROM, né? Ela é só programável, uma EPROM ou uma E2PROM, né? Uma E2PROM. Similar ao sistema operacional dos microcomputadores. Então, em poucas palavras, né, para que a gente não perca muito tempo com esse conceito bastante usual. Ou seja, nesta memória, os fabricantes do CLP gravam o programa de controle do CLP, como que deve funcionar o CLP. Por isso que aqui está dito que é aqui que eu vou gravar algo similar ao sistema operacional dos microcomputadores, tá? Memória executiva do programa monitor. Vamos à próxima. Memória do usuário, ou também conhecido como memória de aplicação. Memória do usuário ou memória de aplicação. O que é isso aqui? Que memória é essa? Olha lá. Armazena o programa da aplicação desenvolvido pelo usuário. Isto é, aquele programa que nós vamos desenvolver, que vai realizar exatamente aquilo que eu espero que a minha máquina, meu equipamento ou o meu sistema façam. Isso se chama de programa de aplicação. E isso vai ficar armazenado aqui, na memória do usuário, também conhecida como memória de aplicação. Por se tratar de uma memória do usuário de aplicação, ela pode ser alterada, permitindo grande flexibilidade de programação. Lembram do nosso fluxograma que a gente fez agora há pouco, né? Ou seja, eu preciso eventualmente alterar, eu preciso eventualmente modificar o meu programa para ele atender tudo aquilo que eu quero que seja realizado, né? Então, por isso que ela permite essa alteração. Aqui, devido à grande flexibilidade exigida, à rapidez exigida, né? Aqui são utilizadas memórias do tipo RAM, né? Então, os fabricantes utilizam memória do tipo RAM, porém não podemos esquecer que essas memórias necessitam de bateria. Mas como eu já disse agora há pouco, muitos fabricantes têm feito experiências que têm resultados positivos, resultados bons, utilizando-se a E2PROM e a Flash EPROM ou a Flash E2PROM. Tá? Muitos fabricantes têm usado isso. A capacidade dessa memória, ou seja, eu preciso dimensionar essa memória de acordo com o quê? Com a marca e modelo do CLP, sendo normalmente dimensionadas por passos do meu programa, ou também chamada de linhas de programa, né? Ou seja, quanto maior for o meu programa, ou melhor dizendo, quanto mais instruções tiver o meu programa, eu vou necessitar de mais memória, mais kilobytes, né? Mais kilobytes de memória. Essa é a memória do usuário ou de aplicação. Vamos a mais uma, a memória de dados, né? Memória de dados. O que é isso? Região de memória destinada a armazenar os dados do programa do usuário, né? Se eu for interpretar um pouquinho melhor, é os dados que são utilizados no programa do usuário, tá? Que dados seriam esses?
Esses dados normalmente são valores de temporizadores, ou seja, todo temporizador que eu quiser utilizar no meu programa, ele vai ter lá um tempo específico determinado por mim. 15 segundos, 8 segundos, 7 segundos, qualquer coisa no gênero. E esses valores vão ficar armazenados aonde? No programa, perdão, na memória de dados, né? O temporizador em si ficará no programa do usuário, na memória do usuário. Porém, o valor do tempo ficará na memória de dados. Assim como eu também tenho os valores de contadores, né? Valores de contadores que eu preciso também executar, tá? Esses contadores também ficam com seus valores armazenados na memória de dados, tá? Diríamos sempre que essa memória de dados são normalmente partes da memória RAM do CLP. Então, quando eu tiver uma memória de dados, eu sempre tenho que considerar também que ela faz parte da memória RAM do CLP. Tá? Então, quando eu vou dimensionar o tamanho da memória RAM, eu tenho que levar em conta que eu vou ter lá a memória do usuário, mas vou ter também os dados que são utilizados nesse programa do usuário. Né? São dados que serão consultados e ou alterados durante a execução do programa do usuário. A gente costuma dizer que, por causa disso, ela é tratada, né? Melhor dizer assim, né? Ela é tratada como uma tabela de valores que eu posso manipular, que eu posso manusear, que eu posso alterar. Né? Por isso, memória de dados, ela também faz parte da memória RAM. Ela precisa dessa flexibilidade de utilização. Né? Memória de dados. Vamos para a nossa memória imagem das entradas e das saídas. Né? Memória imagem das entradas e das saídas. Eu diria que essa parte da memória é a mais importante de todas elas. Claro, a memória do usuário também é muito importante, a memória de dados também é muito importante, mas a memória imagem das entradas e das saídas vai dizer muita coisa para a gente sobre o princípio de funcionamento do CLP. Vamos entender um pouquinho, olha lá. Região onde são gravados todos os dados do equipamento, todos os dados da minha máquina ou todos os dados do meu processo, sejam eles dados de entrada ou de saída. Por isso, memória imagem das entradas e por isso memória imagem das saídas. Trata-se da imagem real das entradas e das saídas do CLP. Tá? É uma espécie de tabela onde a CPU, né, a unidade central de processamento, irá obter informações das entradas e das saídas, ou seja, do que está acontecendo com a minha máquina e do que está acontecendo com o meu processo, seja o que eu estiver automatizando. Para quê? Para tomar as decisões necessárias, atendendo aquilo que eu quero no meu programa, durante o processamento do programa do usuário. Né? Então, durante esse processamento do programa do usuário, durante a execução do programa do usuário, o CLP ele vai buscar as informações das entradas e das saídas aonde? Nessa tabela de informações da imagem das entradas e das saídas. Tanto que muita gente, ao invés de chamar memória imagem das entradas e memória imagem das saídas, chama isso de tabela imagem das entradas e tabela imagem das saídas. Tá? Vamos entender um pouquinho mais o que é isso aí.
Isso aí é o seguinte, ó, imaginem aqui que eu tenha o meu CLP com as suas 8 entradas, né? Eu coloquei 8 aqui, poderia ser um número menor ou um número maior. Só coloquei 8 para ficar mais fácil de colocar no nosso slide aqui, né? Então tá aqui as minhas entradas. Essas entradas, elas refletem o quê? Elas refletem informações do meu equipamento, da minha máquina ou do meu processo que deverão ser processadas no CLP. Então eu tenho aqui essas informações que vêm lá do campo, que vêm da minha máquina, do meu equipamento, do meu processo. Essas informações são lidas e são gravadas. Gravadas aonde? Na memória imagem das entradas, tá? Na memória imagem das entradas. Essas informações, elas são usadas pelo meu CLP na hora que ele está processando o programa do usuário. Então, ele vai usar essas informações e vai tomar decisões. Essas decisões ficam aonde armazenadas? Na memória imagem das saídas. Está aqui, ó, memória imagem das saídas. Tá? E aí sim, essas informações são aquelas informações que controlarão o equipamento, que controlarão a máquina ou o meu processo. Esse mesmo equipamento, essa minha máquina, esse meu processo que forneceu os sinais de entrada para o meu CLP. Tá? Só que aí o que acontece? Essas informações são passadas, são escritas, são enviadas para os meus módulos de saída. Tá? Esses módulos de saída que a gente já sabe que são responsáveis por agir no meu equipamento, agir no meu processo, agir na minha máquina. Tá? Então é assim que funciona: módulos de entradas, módulos de saída, memória imagem das entradas e memória imagem das saídas. Tá? Aqui de novo o conceito de bit e byte, né? A esse conjunto de informações eu denomino byte das entradas, a esse conjunto de informações eu denomino byte das saídas. Tá? Ambos são formados por informações unitárias, ou seja, por bits. Né? Então, o byte da entrada ele é formado por informações binárias, bits das entradas. E o das saídas, o byte das saídas, ou o byte das saídas, é formada por informações binárias. No caso, no nosso exemplo, 8. Né? 8 informações nas entradas, 8 nas saídas. Tá? A gente produziu mais um slide aqui, só para facilitar mais o entendimento. Pegamos agora uma informação única, né? Uma informação única. Então imaginem, por exemplo, que eu tenho lá a informação na entrada E3, que eu vou gravar na minha memória imagem, lá num campo da minha tabela de memória imagem, né? Aí o meu programa do usuário vai começar a processar as instruções do meu programa e vai necessitar buscar essa informação lá na tabela imagem. Ele utiliza essa informação, processa essa informação e toma uma decisão. Essa decisão, por exemplo, ele vai armazenar numa outra posição, na posição da tabela imagem das saídas, ou memória imagem das saídas. Por exemplo, a gente adotou aqui a saída 5. E essa saída 5, sim, vai ser transferida para as minhas saídas físicas, para os meus atuadores, né, para que eles possam agir lá no meu processo. No caso, eu estou unicamente falando de uma saída única. Então, saída 5, ela está sendo enviada, encaminhada lá para a minha saída 5 do meu CLP. Tá? Acho que dessa forma fica mais claro e mais fácil de entender o funcionamento dessas memórias do CLP. Ok? Eu vou parar por aqui a nossa aula e vou voltar daqui a pouco falando sobre as principais aplicações do CLPs. Ok? Até já!